E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Aqui é o professor Denilson Seixas, bem-vindos ao canal. Hoje o assunto nós vamos trabalhar aqui é etnocentrismo. Um conteúdo bem importante que trabalhamos em história, trabalhamos também em sociologia e representa, então, uma visão de mundo muito preconceituosa, uma visão de mundo onde se estabelece que uma determinada cultura ela é melhor, mais importante do que outras culturas. Então, representa esta questão de preconceito em relação a religiões, a hábitos, a valores de outras culturas. E isso, então, é trabalhado até os dias de hoje. Mas se formos buscar no passado, a gente pode ver também que, por exemplo, lá na Grécia Antiga, os gregos, eles tratavam aqueles povos que não faziam parte da Grécia, que não falavam a língua grega, eles tratavam aqueles povos como povos bárbaros. Depois os romanos também, na época do Império Romano, aqueles povos que não faziam parte do Império Romano eram considerados bárbaros, inferiores, incivilizados. E mais adiante, depois, na Idade Moderna, já se a gente for pegar, quando os europeus se deslocam, fazendo a colonização da América, por exemplo, nós também temos esse tipo de prática, onde os europeus tinham como um modelo europeu, modelo de civilização europeia, baseado no cristianismo, baseado naquele modelo do capitalismo, ele tinha como referência. Ele seria a grande referência. E as outras culturas tratadas como inferiores. Então, não trataram as culturas dos povos nativos como deveriam tratar, com uma riqueza de diversidade, uma riqueza em vários sentidos, né? Então, trataram somente como algo negativo. Depois, também no século XIX, com a segunda onda colonial, chamado neocolonialismo, e o imperialismo do século XIX, isso aconteceu também porque ocorreu uma onda, então, de colonização, de imperialismo na África, na Ásia e na Oceania, por povos europeus, mas também pelos Estados Unidos e pelo Japão, que no século XIX, então, tratavam essas regiões como regiões onde os povos eram sem história, onde eram também tratados como incivilizados, incultos, que não tinham a possibilidade de se desenvolver por conta própria, e por isso, então, precisavam da ajuda, entre aspas, da ajuda, né, dos europeus e dos outros povos imperialistas também. Então, é uma visão bem preconceituosa e que, ao longo de muitos anos, então, foi gerando uma série de problemas na sociedade, uma série de divisões entre pessoas, entre grupos, devido a esta visão de mundo, que é uma visão muito particular, uma visão de que a nossa sociedade é uma sociedade melhor, mais avançada, e as outras são atrasadas, são retrógradas, e que o nosso ponto de vista é melhor do que os outros pontos de vista. Né? Então, é uma visão muito problemática, uma visão muito preconceituosa. E os historiadores, e no campo das ciências humanas como um todo, então, nos dizem que não devemos colocar uma hierarquia em relação às culturas, que toda cultura tem o seu valor, toda cultura tem a sua diversidade, as coisas que devem, né, valorizar, e que, então, assim como hoje, né, por exemplo, no século XXI, nós temos uma série de culturas também diferentes. Então, uma cultura não é melhor do que a outra, ela é apenas diferente. Tá? Então, é isso que se trata, então, nesse conceito bem importante sobre o etnocentrismo. Então, é importante a gente abordar isso, porque atualmente vivemos num mundo muito intolerante, num mundo muito preconceituoso, e por isso, então, trabalhando, né, os estudos no campo da história, no campo da sociologia, por exemplo, a gente pode perceber a importância de valorizarmos a diversidade cultural, diversidade religiosa
e entre outros aspectos também. Certo? Então era isso por enquanto. Muito obrigado por estar aqui. Grande abraço para vocês e até o próximo vídeo então. Certo? Tchau, tchau.